Feminismo é um movimento social que defende a igualdade de direitos e status entre homens e mulheres em todos os campos. O movimento feminista tem seu início na Revolução Francesa. Em 1789, o colapso na França, que questionava o sistema político, encorajou mulheres a se manifestarem contra a sujeição a que eram submetidas nas mais diversas modalidades: política, econômica, familiar, educacional, jurídica, entre outras. Nesse momento, a prioridade era a conquista civil através do direito à propriedade de si próprias, devido ao fato de os maridos se considerarem donos de suas mulheres e seus filhos. Buscavam também o direito ao voto, surgindo assim movimentos como o das sufragetes. Elas começaram a participar ativamente da vida política francesa com diversos clubes de ativistas. Em 1848, as mulheres já não eram mais donas de casa, tinham seu emprego e participavam ativamente da renda familiar. As dificuldades das condições trabalhistas desencadeou na associação de movimentos feministas, com os movimentos de esquerda que estavam intimamente ligados às classes operárias, que agora reivindicavam, além do voto e igualdade jurídica, a equiparação de salários. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, o movimento ganhou força por volta do século XIX. Em Nova York surgiram as convenções de mulheres na luta pelo abolicionismo. Em 1792, no Reino Unido, Mary Wollstonecraft publicou Reivindicação dos Direitos das Mulheres, que buscava as mesmas oportunidades políticas, educacionais e trabalhistas dos homens. Na mesma época foi criado por John Stuart Mill o Comitê do Sufrágio Feminino, que teve seu projeto igualitário rejeitado pelo Parlamento em 1866. Uma delas sacrificou a vida numa das famosas corridas de Epsom na Grã-Bretanha para chamar a atenção para a causa. Por isso, Emily Davison tornou-se mártir do movimento sufragista. No início do século XX, despontam as primeiras mudanças no mundo inteiro. A Revolução Russa de 1917 concede o direito de voto às mulheres. Na Finlândia, 1906. Na Noruega, 1913. E no Equador, 1929. Por volta de 1950, a lista compreendia mais de 100 nações. Após a Segunda Guerra Mundial, o feminismo vem à tona para reivindicar a liberdade feminina, em relação ao seu corpo e pensamentos, oprimidos por uma cultura extremamente masculina. Entre as reivindicações também estavam a luta pelo aborto, igualdade salarial e o acesso a todos os cargos ocupados exclusivamente por homens. Foram várias as obras que influenciaram esse momento das lutas femininas, como O Segundo Sexo, da francesa Simone de Beauvoir, e A Mulher Eunuco, da australiana Germaine Greer. A Mística Feminina, da americana Betty Friedan, considerado o manifesto mais realista do movimento de libertação da mulher, mundialmente conhecido como Women's Liberation. Dos anos 60 aos anos 80, se acentua na questão da inferioridade feminina. Grandes intelectuais e líderes feministas buscam o fim da discriminação do gênero e são contra a ideologia de que a mulher conquista sua felicidade no cuidado com os filhos e do lar. Protestos como a queima de sutiãs são marcos da busca da renovação da ideologia social deflagrada no momento. Gloria Jean Watkins, que usava o pseudônimo Bell Hooks, no seu livro Teoria Feminista da Margem para o Centro, em 1984, argumenta que o movimento ainda tinha que ultrapassar a barreira da discriminação e dar voz às minorias. Nessa época, nos Estados Unidos, as grandes vitórias foram a legalização do aborto e do divórcio. Apesar das grandes conquistas feministas terem se estabelecido no mundo atual, ainda não se pode dizer que é uma conquista mundial. Em alguns países, a cultura machista impede quase que completamente a liberdade e igualdade feminina. No Brasil, o feminismo teve início com Berta Lutz e Nízia Floresta, que em 1922 fundaram a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que buscava o direito ao voto, à escolha de domicílio e de trabalho, independentemente da autorização do marido. O voto feminino foi legalizado no Brasil em 1927. Hoje, o movimento feminista no Brasil se divide em vários pequenos movimentos, que reivindicam o combate à violência doméstica, a discriminação no trabalho, a legalização do aborto e também buscam a importância do estudo do gênero e da contribuição das mulheres nos diversos movimentos históricos e culturais do país. Movimento das Mulheres Camponesas. Mulheres camponesas representantes da diversidade cultural e étnica do Brasil, mulheres ligadas a áreas geralmente não valorizadas de trabalho braçal. Lutam pela igualdade de direitos e pelo fim de qualquer forma de violência, opressão
e exploração praticada contra a mulher e a classe trabalhadora. Entre suas conquistas estão o reconhecimento da profissão de trabalhadora rural, o salário maternidade, a aposentadoria da mulher da roça aos 55 anos, entre outros. No Brasil, esse movimento feminista começa a ficar fortalecido a partir dos anos 60, que a partir dos anos 70 existe essa movimentação, em especial em São Paulo, com esse congresso, primeiro congresso da mulher paulista, que acaba por redundar nessa formação das creches municipais, partindo das mulheres da periferia, por uma necessidade da mulher. Na evolução desse caminho, a gente percebe a luta nos anos 80, ela já foi um pouco diferente, né? Ela já se valeu da questão da violência contra a mulher. Então, houve a criação das delegacias da mulher, que hoje elas não representam tanto, não tem uma força tão expressiva, mas ela já teve um papel importante no seu início. E o que é legal nessa discussão é a delegacia da mulher, ela vem responder a essa necessidade da voz da mulher. Então a Lei Maria da Penha, ela é justamente fruto dessa, é uma consequência dessa voz que foi se colocando contrária à violência, é deixar de sofrer calada, né, e dividir isso do ponto de vista legal, inclusive. Esta é a versão que ela contou para a família. Chega de esconder. Denuncie a violência contra a mulher. Roubou na intermediária, fintou, atirou de longe. Zé Carlos, espetacular! Toca para Júnior na direita. Ele levanta a cabeça. Opa! Que isso, Carlão? Carlão tá louco? Perdeu a noção? Agredindo o próprio companheiro da equipe. Assim não dá. Sua família é como um time. Se tem violência, todo mundo perde. A mulher que apanha, os filhos que assistem e você. Homem que é homem, não bate. Existia na revista Cláudia, uma revista feminina, que por sua vez também apresenta muitas características de uma mulher ideal, que de uma certa maneira poderia aprisionar a figura da mulher. Ela trabalhou, a revista Cláudia, ela dava espaço a uma jornalista feminista chamada Carminda Silva, que desde a década de 70 escrevia textos. O objetivo era questionar as condições de trabalho, as condições, em especial, dos relacionamentos afetivos. Então, essas duas pontes, elas serviram também para o aumento do número de divórcios, né, da busca por relações afetivas mais prazerosas, relações afetivas que conquistassem também para a mulher mais autonomia, né? Então, essas colunas da Carmen Silva, elas são bem interessantes, e ela criou uma figura que eram textos muito questionadores, instigativos, porque ela levava a leitora, por um lado, a se identificar com aquela construção que a revista trazia, e por outro, a questionar essa própria identificação, né? Então isso foi um movimento bem interessante. Então a gente vai percebendo que não é um movimento isolado, vai ganhando voz na mídia, no aspecto jurídico, no aspecto social, então de respostas a essa necessidade, condições do trabalho e por aí vai. Então o CFEMEA, ele atua no Congresso Nacional justamente ligado a assuntos exclusivos da mulher, a saúde da mulher, a proteção da mulher, assuntos relacionados a esse universo. Então, no âmbito da saúde, discussões como o direito à livre expressão sexual, a questão da fertilidade, aos modos de contracepção. Então, são fatos que são específicos do mundo feminino e que ganham uma relevância nacional. Agora, é claro que ainda tem diferenças, né? Eu não tenho dados recentes aqui, mas o número de mulheres no mercado que ainda ganham menos do que os homens é ainda um número expressivo. E por alguns estudos, enfim, se mostram ainda como entre as mulheres, a mulher negra ainda sofre mais discriminação do que a mulher branca.
né? Então esse é um dado bastante importante e cruel. Por outro lado, o que é interessante da gente pontuar é assim, enquanto a mulher ganhou, em especial no Brasil, a partir dos anos 60, porque quando a gente pensa nos anos 60, se pensa numa segunda onda do feminismo, né? Mesmo nos Estados Unidos e na Europa. Porque justamente surge a pílula anticoncepcional, essas discussões do prazer voltados, libertos da ideia de procriação, ficam mais evidentes. Entretanto, ao mesmo tempo, paradoxalmente, a gente também vai observando o aprisionamento desse corpo feminino. Então eu acho que isso chama a atenção, que é, eu não diria nem só da beleza, né? O que me chama a atenção é esse mercado da juventude eterna, né? Então é como se a mulher não pudesse, em especial a mulher, né, não pudesse envelhecer. Essa própria expressão corpo malhado é uma expressão terrível, né? Porque o que é o malho, né? Era o ferro que os bois eram marcados, então é um corpo que é aprisionado, surrado, marcado, mas tem que estar ali sarado, enfim, dando conta de uma juventude que ela não tem, né? Quer dizer, não estou aqui fazendo não é uma apologia da velhice, é no sentido de dizer que envelhecer para a mulher, ou para o homem, para o ser humano, não é imoral, né? Os nossos órgãos envelhecem. Então, acho que ao invés da sociedade se preocupar tanto em se manter jovem, a gente devia fortalecer um aprendizado em como envelhecer, né? Porque todos vão chegar a isso. E é interessante que a gente consegue perceber isso em duas pontas. Por um lado, a mulher madura, que não pode envelhecer. Por um lado, as crianças, as meninas, são chamadas cada vez mais cedo a participar de um mundo jovem e mais velho, né? Então, elas crescem antes. Desde das publicidades de brinquedos, de maquiagens, as meninas são levadas a rapidamente assumirem uma postura mais maduras. Entretanto, parece que a única explicação é para que elas sejam logo jovens consumidoras ativas, né? E, enfim, eu acho que esse é um paradoxo que a gente vive hoje com a questão especial do feminino, né? Por mesmo lado, cada vez ganhando novas possibilidades e, por outro, tendo que se submeter a isso, enfim, que a gente espera que seja discutido e se modifique. Mulheres fracas, fortes, não importa. Mulheres mostram que mesmo através da fragilidade, são fortes o bastante para erguerem sempre a cabeça, sem desistir, pois sabem que é capazes de vencer. Têm a delicadeza das flores, a força de ser mãe, o carinho de ser esposa, a paixão de ser amante e o amor por ser mulher. São guerreiras, vencedoras, sempre o tema de um poema, distribuindo paixão,
meiguice, força, carinho e amor. Mulheres um pouco de tudo, calmas, agitadas, lentas, vaidosas, charmosas, turbulentas. Mulheres fortes e lutadoras. Mulheres conquistadoras, que amam e querem ser amadas, elegantes e repletas de inteligência. Com paciência, o mundo soube conquistar. Mulheres duras, fracas, mulheres de todas as raças, mulheres guerreiras, mulheres sem fronteiras, mulheres e mulheres. Afinal, todo dia é Dia das Mulheres.